galerinha do sétimo ano, professora Milena aqui de língua portuguesa para mais uma aula de leitura. Vamos ver aqui o que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. O gênero que a gente vai trabalhar essa semana vai ser o gênero entrevista, tá certo? Vamos ver aqui qual vai ser a nossa habilidade que nós vamos trabalhar dentro desse gênero. A gente vai aprender a identificar o tema de uma entrevista, o tema, o subtema, e a partir desse tema a gente vai tentar entender quais são as implicações dele, quais são as teses defendidas em cima desse tema e desse subtema. Lembrando que o gênero que nós estamos trabalhando é o gênero entrevista, certo? Antes de começar a trabalhar essa habilidade, nós vamos identificar aqui qual vai ser o nosso texto de fluência que nós vamos trabalhar durante toda essa semana. Nosso texto de fluência está aqui na tela. O título é esse: Uma Vida Dedicada ao Próximo, por Miguel Martinez. Certo? Esse aqui é o título do nosso texto. Antes da gente começar a fazer a leitura do texto em si, nós vamos levantar aqui alguns questionamentos, algumas hipóteses que a gente pode ter através do título desse texto. O primeiro questionamento está aqui. Por meio do título do texto, podemos supor que o assunto a ser tratado será alguma ação bondosa, sendo destinada a um outro indivíduo. Não é isso que a gente consegue entender quando ele fala assim: uma vida dedicada ao próximo. É alguma ação que o indivíduo está cometendo aqui, uma ação ruim ou boa? Uma ação boa, né? Uma ação bondosa destinada ao outro. Aí, a partir do título, a gente pode tentar especular. Qual seria essa ação? Que ação seria essa? E quem pratica, quem é que recebe essa ação bondosa? Através do título do texto, dá para a gente identificar isso ainda? Ainda não, né? A gente só consegue adivinhar, supor. Vamos fazer aqui a leitura do texto para a gente conseguir entender e responder esses questionamentos. Está aqui o título novamente: Uma Vida Dedicada ao Próximo, por Miguel Martinez. Acompanhe a leitura comigo, certo? Tem assim: Cristina S. é uma campeã do exército, Cristina S. é uma capitã do exército espanhol, que participou em várias campanhas humanitárias como enfermeira de um centro cirúrgico. Ela é casada, tem 2 filhos, nasceu em Madrid e está com 40 anos. Daqui a gente já tem uma pequena introdução do que vai acontecer aqui nesse texto, né? Vai falar sobre a Cristina, ele apresentou quem é a Cristina é uma capitã do exército espanhol, falou de onde ela é, falou a idade dela e falou da profissão também, né? A profissão dela é enfermeira. Aí continua com o texto. Miguel, : Você sempre quis servir ao exército espanhol? Perceba que existe aqui uma pergunta, não é isso? Onde a Cristina vai responder. A gente consegue identificar o interlocutor aqui, o locutor, através do nome. O nome logo antes da pergunta e logo antes da resposta. O nome está aqui em destaque, negrito, Miguel e Cristina. Miguel aqui no caso é o entrevistador que está aqui fazendo essas perguntas para a Cristina, que é entrevistada. Tem assim: Você sempre quis servir ao exército espanhol? E a Cristina responde: Não, eu nunca pensei nisso. Quando eu acabei os meus estudos de enfermagem, comecei a procurar emprego. O exército espanhol tinha aberto vagas na academia de oficiais para pessoas que tivessem ensino superior. Eu estava no perfil, então decidi tentar e consegui. Primeira resposta aqui que o Miguel fez para a Cristina, e a Cristina respondeu como ela entrou dentro do exército espanhol. Vamos continuar? Perceba que agora ele economizou aqui no nome. A gente já sabe que é o Miguel e a Cristina aqui, né? O entrevistador e o entrevistado. Perceba que agora ele não colocou mais o nome Miguel, né? Colocou só o M, : E daqui a gente já dá para entender, supor que esse M é o M de Miguel, né? E esses 2 pontos vai seguir aqui a fala do Miguel, a fala do locutor Miguel, que é quem está fazendo essa entrevista. Olha a próxima pergunta que o Miguel faz. Na sua família, existiam pessoas que serviam o exército? E
Perceba que aqui também ele colocou só o Czinho, o C de Cristina. A Cristina responde: não, meus familiares eram guardas civis, menos o meu esposo, que era sargento do Exército Espanhol. Aqui a gente tem a típica estrutura de uma entrevista. O que é que nós temos aqui? Logo lá no início, a gente tem uma introdução, onde ele falou quem ele vai entrevistar e deu algumas características dessa pessoa que ele está entrevistando. Então, dentro do gênero entrevista, a gente tem essa estrutura. A introdução, as perguntas e as respostas. E o que mais? A identificação dos locutores por meio do nome. Perceba que a gente consegue identificar quem fala, se é um entrevistado ou um entrevistador, através do nome em destaque aqui. Assim que a gente descobre quem é o locutor. Olha aqui a estrutura da notícia: introdução, identificação dos locutores e aqui o corpo do texto, né, com as perguntas e as respostas. Vamos continuar sabendo um pouquinho mais sobre essa entrevista. Em seguida, o Mzinho, que a gente já sabe que é o M de Miguel, tem assim: qual cargo você possui atualmente? Ele pergunta. Quando eu saí da Academia Militar de Zaragoza, em Alferes, mas devido aos anos de serviço, as minhas missões humanitárias que realizei até agora, eu sou capitã. A Cristina aqui responde. O Miguel continua a sua entrevista falando: você já cuidou de feridas em alguma guerra? Qual? Sim, na guerra da Bósnia e também durante a guerra do Iraque. Ele continua falando: no que consiste a ser uma enfermeira do centro cirúrgico de um hospital de campanha? No que consiste isso? Consiste em ajudar os médicos durante as operações realizadas nos hospitais de campanha, ou seja, hospitais montados em qualquer lugar, onde é necessário agir com rapidez. Olha aqui a Cristina falando um pouquinho sobre o cotidiano dela, sobre o que ela faz dentro de um hospital de campanha, como ela ajuda, não é isso? Vai respondendo as perguntas do entrevistador Miguel. Aqui a gente tem a referência. Olha aí, acabamos de ler nossa entrevista, Uma Vida Dedicada ao Próximo. Lembra dos questionamentos que nós fizemos lá no início? Antes de realizar a leitura, nós fizemos alguns questionamentos e eu pedi para você adivinhar aí em casa a resposta dessas perguntas, que depois a gente ia verificar, certo? A primeira pergunta foi essa aqui: qual seria essa ação? Quando a gente analisou o título do texto, Uma Vida Dedicada ao Próximo, a gente entendeu que existe uma ação bondosa sendo praticada. Qual seria essa ação? Agora, com a leitura do texto, a gente já consegue afirmar com precisão. Seria justamente essa ajuda nos centros cirúrgicos, nos hospitais de campanha humanitária. Essa ação praticada aí pela Cristina, que inclusive é a nossa segunda pergunta. Lembra que a gente perguntou também quem pratica essa ação, quem recebe esse ato de dedicação. Lembra que a gente também tentou adivinhar isso? Agora a gente já pode falar com certeza. Quem pratica é a enfermeira Cristina, uma capitã do Exército Espanhol. E essa ação é destinada aos seus cuidados aos pacientes em campanhas humanitárias. E aí, você conseguiu supor certo? Alguém conseguiu acertar? Bacana, né? Vamos aqui falar mais um pouquinho agora sobre esse gênero entrevista. É sempre interessante a gente entrar em contato com o gênero, né? Antes de falar as características dele. Agora que a gente já leu um exemplo desse gênero, a gente pode supor aqui algumas características, falar sobre algumas características desse gênero. Primeiro é que ele nasce na oralidade, na fala. Ou seja, apesar da gente ter transcrito essas respostas, está aqui em uma folha de papel, em forma de palavras, de frases, essa entrevista ela sempre nasce aqui de forma oral. Alguém falando, perguntando e outra pessoa respondendo, certo? Outra característica é diálogo e escuta. O gênero entrevista é composto por pergunta e por respostas. A questão da escuta ela é bastante importante dentro desse gênero. O entrevistador, além de questionar,
ele também tem que escutar com bastante atenção o que o entrevistado está falando e, a partir daí, dessa escuta, conseguir direcionar a sua entrevista. Outra característica é uma linguagem relacionada ao contexto, formal ou informal. Se me perguntassem qual é a linguagem que eu utilizo numa entrevista, então vai depender. Se você fizer uma entrevista com um grupinho de amigos ali na escola, essa entrevista vai utilizar de uma linguagem mais informal, de uma linguagem mais descontraída. Mas agora, se você receber na sua escola um autor de algum livro e você for entrevistar esse autor, aí essa linguagem vai ser mais formal, vai exigir um certo cuidado. Percebeu? Então, a linguagem dentro da entrevista, ela vai depender muito do contexto, com quem eu estou falando, com quem eu estou me dirigindo, onde essa entrevista vai ser veiculada, certo? Como tudo na vida, né? A gente já sabe que a linguagem, ela depende do contexto. Outra característica importante que a gente tem aqui, a questão da veracidade. O que é isso? É o compromisso com a verdade. A entrevista, ela se relaciona muito com os gêneros jornalísticos, né? E tem exatamente isso, esse compromisso com a verdade, de trazer informações que sejam verdadeiras, ok? Mais uma vez, vamos ver aqui um pouquinho sobre a estrutura da entrevista. Você percebe aqui pela imagem que lá em cima tem um título, não é que a gente falou, o nome do entrevistado, a introdução. A introdução é onde eu vou situar o meu leitor sobre o que vai acontecer nessa entrevista de fato. Quem é que eu estou entrevistando? Por que eu estou entrevistando? Vai dizer algumas características dessa pessoa. Tudo isso na introdução, para situar o meu leitor. A terceira parte aqui são as perguntas e as respostas, e a entrevista em si, onde vai ter um entrevistado e um entrevistador. E a quarta parte dessa estrutura dessa entrevista seria uma conclusão, uma possível conclusão. Perceba que no texto que nós lemos anteriormente não tinha uma conclusão, né? A entrevista terminou ali nas perguntas e respostas. A gente sempre comenta que um gênero possui uma estrutura, mas essa estrutura é um pouco mutante, não é? Nem sempre é tão rígida. Então, a gente tem aqui apenas uma estrutura normal, passível. Agora, vamos passar aqui um pouquinho para frente. Já falamos aqui sobre o gênero entrevista, agora nós vamos entrar de fato na habilidade que nós vamos trabalhar hoje. Lembra, lá no início da aula eu apresentei uma habilidade para vocês? Estão lembrando? A habilidade é conseguir reconhecer o tema de uma entrevista e, a partir desse tema, identificar os posicionamentos, as teses, os argumentos do entrevistador, tá bom? No texto, o que é o tema? Tem aqui. É o assunto principal. Dentro de um texto, a gente pode falar sobre várias coisas, mas existe um assunto principal, um assunto que é mais importante. Esse é o tema da entrevista, que ele é abordado ao longo de todo o texto. Uma dica importante que a gente tem aqui é que o título, ele pode nos trazer pistas aí valiosas sobre o tema de um texto. Por isso, quando a gente vai fazer uma leitura, a gente sempre tem que ficar muito atento ao título do texto, porque ali geralmente já tem algumas informações bem preciosas. No caso da entrevista, tanto o título como a introdução. A gente vai conseguir identificar o tema de um texto. O que é o tema mesmo? É o assunto principal. Aí você, como eu disse para vocês, dentro de um texto, ele pode falar sobre várias coisas, mas existe algo que é mais predominante, algo que está ali durante todo o texto. Agora, vamos falar aqui um pouquinho sobre o posicionamento. A partir desse tema, a partir desse assunto principal, o entrevistador e o entrevistado, eles podem criar um posicionamento, ou seja, criar a sua opinião sobre isso. Como tem aqui, a partir do tema, algumas opiniões são defendidas ao longo do texto por meio de argumentos. Esses argumentos podem ser positivos ou negativos.
Ou seja, o tema é esse, eu discordo, eu concordo sobre esse tema e eu vou me utilizar de argumentos para convencer quem está lendo ali se concorda ou não, certo? Vamos aqui praticar um pouco. Para a gente poder praticar, nós vamos ler esse texto 2. Lembra que eu falei que o título é muito importante? Então, vamos analisar aqui o título dessa entrevista. Tem assim: entrevista com Cristiane, a maior artilheira da história das Olimpíadas. Das ruas de Osasco para os almanaques de futebol. A atacante falou ao PFF e abriu o jogo sobre quase tudo. Só evitou abordar muito a ausência em Tóquio. A partir aqui do título dessa entrevista e do subtítulo, né? Essa pequena introdução que vem logo após o título, a gente consegue já entender mais ou menos sobre o que vai acontecer aqui, né? Quem vai ser o personagem principal dessa entrevista. Vamos aqui para frente. Olha aqui, vamos analisar o tema. Qual seria o tema a partir do título dessa história? Seria a vida profissional e a vida pessoal da atleta Cristiane, quando ele fala assim: entrevista com Cristiane, a maior artilheira da história das Olimpíadas. E o posicionamento? Será que o entrevistador ele vai falar de uma maneira mais positiva ou negativa sobre essa personagem, a Cristiane? Ele vai falar de forma positiva. E como é que eu sei disso? Perceba como ele faz referência à Cristiane. Ele utiliza a expressão a maior artilheira da história, de todos os tempos. Aqui a gente já tem uma expressão carregada de um valor positivo. O posicionamento dele já dá para adiantar, vai ter um posicionamento positivo. Todas essas ideias a gente conseguiu a partir somente do título e do subtítulo dessa entrevista. Perceba, então, que o título e o subtítulo são dois elementos importantes aqui para a gente conseguir identificar o tema e o posicionamento do entrevistador dentro da entrevista. Vamos aqui para frente? Vamos ler um pouquinho essa entrevista, então, a entrevista que fizeram com a Cristiane. Acompanha comigo, tem assim: os ponteiros do relógio marcavam 20 horas quando, de maneira virtual, devido à pandemia e à distância entre Minas Gerais e São Paulo, nos encontramos. Cristiane Roseira atendeu Rafael Alves e eu, Cristian Maia, com um sorriso no rosto. Então, esse é o sorriso de uma recordista olímpica. Me perdi por um segundo em meus pensamentos. Afinal, estava ali do outro lado da tela a maior artilheira dos Jogos Olímpicos, com 14 gols marcados. Aqui nós temos uma pequena introdução da nossa entrevista. Ele fala como ele fez para encontrar com a Cristiane, qual foi o meio que ele utilizou para fazer essa entrevista. Essa entrevista foi feita online por conta da pandemia. Apresentou quem é o entrevistador, são duas pessoas, o Rafael e o Christian. E também reforçou algumas características positivas dessa entrevistada, a Cristiana, né? Tudo isso aqui na introdução, ok? Aqui, de cara, a gente já tem uma perguntinha para você, tem assim: através da leitura introdutória, que foi essa que nós acabamos de ler, o leitor consegue informações importantes sobre a entrevista, é verdade. O posicionamento feito por meio do título e subtítulo confirmam ou distinguem as hipóteses levantadas, justifique. Aqui o que é que nós temos? Está perguntando sobre essas hipóteses que nós levantamos lá no início, lembra quais foram? Essas aqui, ó, que ia ter um posicionamento positivo que ia falar sobre a atleta Cristiane. E é verdade, na introdução nós confirmamos tudo isso. Quando ele fala novamente, usa a expressão a maior artilheira dos Jogos Olímpicos, com 14 gols marcados. Tudo isso aqui são expressões positivas a respeito da entrevistada.
como eu falei aqui para vocês, expressões com valor semântico positivo. Quando ele fala sorriso no rosto, recordista olímpica, maior artilheiro dos Jogos Olímpicos, tudo isso aqui são expressões positivas que demonstram que o entrevistador vai retratar a entrevistada de maneira mais positiva. Vamos para frente? Vamos continuar lendo a entrevista. Tem assim: aproveito para perguntar qual foi a derrota mais sentida na carreira. Segundos de silêncio antecedem a resposta. Quando se perde uma briga por uma medalha, você sente bastante, porque você fica pensando que poderia fazer algo melhor. Quando se perde uma medalha, seja olímpica ou mundial, você sente um baque, porque você está ali próximo do seu objetivo e não consegue. Fica um sentimento de frustração, avalia. Nessa entrevista, nós temos uma estrutura um pouquinho diferente do texto que nós vimos no início. No texto que nós vimos lá no início, você lembra que a fala do locutor era marcada pelo nome, em seguida os 2 pontos, e a fala do locutor. Aqui nós não temos isso, nós não temos aquele jogo de perguntas e respostas. Aí eu pergunto para você: como eu sei qual é a fala da Cristiane e qual é a fala do Christian, que é o entrevistador? Como eu sei isso? Já está, inclusive, aqui em destaque, está em vermelho. Perceba que ele utilizou o quê? As aspas que estão aí em vermelho. Essas aspas estão indicando a mudança de locutor. Agora não é mais o entrevistador que está falando. Quem falou isso foi quem? A entrevistada, a Cristiane, certo? Vamos aqui para frente. Como tem dizendo aqui, as aspas adquirem a função de marcação da fala do entrevistado. Vamos continuar lendo essa entrevista comigo? Tem assim: Cristiane Roseira se descreve como uma mulher carinhosa, competitiva, companheira, exigente consigo mesma, amiga, família e uma super mãe. Enquanto nos respondia, podíamos ouvir ao fundo seu filho Bento. Me trouxe toda a paz do mundo. As meninas brincam me perguntando sobre a Cristiane encrenqueira. Agora ela está tranquila. Respondeu com um brilho nos olhos. Aqui, novamente, a gente tem a presença do quê? Das aspas, fazendo o quê? Marcando essa mudança de locutor. Ok? Temos uma perguntinha aqui para você sobre esse trecho que nós acabamos de ler. Tem assim: o repórter afirma que Cristiane se descreve como uma mulher carinhosa, competitiva, amiga, família e supermãe. Não foi isso que nós acabamos de ler? O repórter falou isso, deu essas características para a Cristiane, para a entrevistada. Aí ele continua perguntando: o entrevistador confirma ou contradiz essa ideia? Justifique. Perceba que ela fala essas características sobre ela. Ela diz que ela é companheira, carinhosa, é uma supermãe, é família. Essas características aqui, quem falou foi a Cristiane, certo? Ela falou sobre ela mesma. Aí o que a pergunta está querendo de você? A pergunta questiona se o entrevistador, ele confirma essa ideia que a Cristiane está falando, ou ele distingue, ele não confirma. Quando ele fala assim: enquanto nos respondia, podíamos ouvir ao fundo seu filho Bento, me trouxe toda a paz do mundo. Quando ele utilizou esse período, ele está justamente confirmando o que a Cristiane acabou de dizer. Ela não disse que ela era família, amiga, supermãe, não foi essas as características que ela deu para ela? Quando ele diz isso, enquanto eu fazia a entrevista, inclusive, eu podia ouvir o barulho do filho dela brincando, e isso me trouxe muita paz. Ele está justamente complementando o discurso da Cristiane sobre ser família, sobre ser supermãe. E no final ele ainda fala assim: respondeu com um brilho nos olhos. Aqui, novamente, trazendo essa ideia de afetividade, reforçando o discurso que foi dito pela Cristiane, pela entrevistada. E aqui já estamos finalizando nossa aula de hoje. Vamos só recapitular o que foi que nós vimos aqui hoje.
nós aprendemos um pouquinho sobre o gênero entrevista, vimos sua estrutura, lemos 2 entrevistas. Além disso, fizemos aqui a leitura do nosso texto de fluência da semana, que você vai trabalhar um pouco mais com o seu professor ao longo dessa semana. E a habilidade, né? A habilidade que nós trabalhamos nessa semana, nessa aula aqui hoje, foi como aprender a identificar o tema de uma entrevista. Agora você já sabe como identificar um tema. O que é o tema? O tema é aquele assunto principal da entrevista, o assunto principal de um texto. Como eu disse para você, em um texto pode ter vários conteúdos, falar sobre várias coisas, mas existe algo predominante, algo importante que está ali aparecendo no decorrer de todo o texto. Esse é o tema, é o assunto principal. Além disso, nós aprendemos também a identificar o posicionamento ali do entrevistador dentro desse tema, desse assunto. Agora você vai praticar um pouco mais através das nossas atividades no Move Família e com o seu professor, certo? Até a próxima aula!